Olá, pessoal! As funções exponenciais e logarítmicas têm características especiais no que se refere à obtenção das taxas de variação, as derivadas, e, portanto, também na busca por valores ótimos. Além disso, tais funções têm diversas aplicações na economia. Por esses motivos, vamos nos deter ao estudo dessas funções. O assunto dessa aula será logaritmos e funções logarítmicas. As funções logarítmicas, também chamadas de funções log, estão estritamente relacionadas com as funções exponenciais. Como veremos, elas são o inverso das funções exponenciais. Mas primeiro vamos ver o significado dos logaritmos. Considere a equação 4 ao quadrado igual a 16. Definimos o expoente 2 como o logaritmo de 16 na base 4. O logaritmo, portanto, é a potência 2, a qual uma base 4 deve ser elevada para obter um determinado valor 16. Podemos generalizar a relação escrevendo que se y é igual a b elevado a t, então o log de y na base b será igual a t. Isso indica que t é a potência a qual b tem que ser elevado para obter o valor de y. Por conveniência, as bases mais utilizadas para o cálculo do logaritmo são as bases 10 e a natural e. Veja alguns exemplos com a base 10. O logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3, por exemplo. Isso porque ao elevar 10 ao cubo, o resultado será 1000. Quando na base natural e, o logaritmo natural é representado por ln. A conveniência e a relação do logaritmo natural com a função exponencial natural podem ser vistas no exemplo. Observe no exemplo que o logaritmo natural cancela o exponencial e vice-versa. Os logaritmos possuem algumas regras que são úteis em operações. A regra 1 estabelece que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Veja os exemplos. Note que além da regra 1, utiliza-se da propriedade de que o logaritmo natural cancela o exponencial de base natural. Por sua vez, a regra 2 diz que o logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos do numerador em relação ao denominador. Observe os exemplos 3 e 4. A regra 3 estabelece que o logaritmo de uma potência é igual ao expoente vezes o logaritmo da base. Veja os exemplos 5 e 6. As regras de logaritmos podem ser utilizadas em conjunto, como no exemplo 7, ou ao contrário, como no exemplo 8. No entanto, é preciso atentar que o logaritmo de uma soma é diferente da soma dos logaritmos. As últimas regras, as regras 4 e 5, mostram como converter uma base b qualquer para a base natural, regra 4, e como inverter a base do logaritmo, regra 5. Nesse caso, o exemplo inverte a base b para a base natural, mas é possível inverter qualquer base. Vejamos um exemplo da utilidade dos logaritmos. Na unidade anterior, vimos que a obtenção do valor crítico, o valor onde a função atinge um extremo, é obtido quando a derivada é igual a zero. Observe a situação onde a derivada é uma função exponencial com a variável x como expoente. Nesse caso, isolar o x seria uma tarefa complexa. No entanto, podemos aplicar o logaritmo em ambos os lados da função para facilitar nossa tarefa de isolar o x. Aplicamos então a regra 1 de logaritmos, resultando na soma dos logaritmos de a e de b elevado a x. Usamos então a regra 3 para que o expoente x multiplique o logaritmo de b. Por fim, isolando x, obteremos a seguinte expressão que atende à condição inicial. Após conhecer alguns detalhes dos logaritmos, vejamos mais sobre funções envolvendo logaritmos. Quando uma variável é expressa como uma função do logaritmo de outra variável, a função é dita função logarítmica. As funções logarítmicas são funções inversas das funções exponenciais. Podemos observar essa relação no comportamento gráfico de uma função exponencial e de uma função logarítmica. Por ser o inverso da função exponencial, a função logarítmica também é estritamente crescente, ou seja, conforme aumenta o valor da variável exógena, o valor da função aumenta. No entanto, enquanto a função exponencial aumenta a taxas crescentes, a função logarítmica aumenta a taxas decrescentes. A função logarítmica possui as seguintes características. Quando o valor de y está entre 0 e 1, o log de y será menor que 0. Quando y é igual a 1, o log de y será 0. Quando y for maior que 1, o log de y será maior que 0. Já quando y tende ao infinito, o log de y também tende ao infinito.
e quando y tende a zero, o valor do log de y tende a menos infinito. Dada a conveniência de se utilizar a base natural, podemos usar fórmulas para converter funções exponenciais ou logarítmicas de uma base qualquer b para a base natural. Vamos começar pelas funções exponenciais. Podemos converter uma função exponencial de base b no formato y igual a a vezes b elevado a ct em uma função exponencial de base natural usando a fórmula y igual a exponencial de c vezes ln de b vezes t. Vejamos alguns exemplos. O exemplo 1 pede que se converta a função y igual a 2 elevado a t. Dado o formato da função, vemos que os valores dos parâmetros são a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 1. Substituindo esses valores na fórmula, chegamos à função exponencial de ln de 2 vezes t. Se calcularmos o ln de 2, o resultado fica exponencial de 0,693 vezes t. O exemplo 2 pede que se converta a função y igual a 3 vezes 5 elevado a 2 vezes t. Dado o formato da função, vemos que os valores dos parâmetros são a igual a 3, b igual a 5 e c igual a 2. Substituindo esses valores na fórmula, chegamos à função 3 exponencial de 2 vezes ln de 5 vezes t. Se calcularmos o valor de 2 vezes o ln de 5, o resultado fica 3 exponencial de 3,2188 vezes t. Ou seja, podemos converter funções exponenciais de qualquer base para a base natural. Para as funções logarítmicas, podemos converter uma função de base b no formato t igual a vezes o logaritmo de c vezes y na base b em uma função logarítmica de base natural, usando a fórmula t igual a dividido pelo ln de b vezes o ln de cy. Vejamos alguns exemplos. O exemplo 3 pede que se converta a função t igual ao log de y na base 2. Dado o formato da função, vemos que os valores dos parâmetros são a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 1. Substituindo esses valores na fórmula, chegamos à função t igual a 1 sobre ln de 2 vezes o ln de y. Se calcularmos o termo 1 sobre ln de 2, o resultado fica 1,44 ln de y. O exemplo 4 pede que se converta a função t igual a 7 vezes o logaritmo de 2y na base 10. Dado o formato da função, vemos que os valores dos parâmetros são a igual a 7, b igual a 10 e c igual a 2. Substituindo esses valores na fórmula, chegamos à função t igual a 7 sobre o ln de 10 vezes o ln de 2y. Se calcularmos o valor do termo 7 sobre ln de 10, o resultado fica 3,04 ln de 2y. Ou seja, podemos converter funções logarítmicas de qualquer base para a base natural. Essa, portanto, é a natureza das funções logarítmicas. Para mais detalhes e exemplos, consulte o livro e as notas de aula. Como próxima atividade, temos o questionário 5. E até a próxima aula.